As quedas representam uma das principais causas de lesões não fatais em idosos e estão entre as maiores responsáveis por internações hospitalares e mortes no Brasil. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que cerca de 28 a 35% das pessoas com 65 anos ou mais sofrem quedas. E uma em cada 10 desenvolvem lesões mais graves. Recentemente, o Papa Francisco, de 88 anos, sofreu uma queda em sua residência, resultando em uma contusão no antebraço direito. Felizmente, não houve fraturas, mas o incidente ressalta a vulnerabilidade dos idosos e a queda e, claro, as suas possíveis consequências. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos para participar do nosso Canal Saúde hoje o Dr. Lucas Terto, ele que é geriatra. Quero agradecer a participação aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Carla. Obrigado pelo convite para falar desse tema de tão relevância no mundo geriátrico. Pois é, olha aí o que aconteceu com o Papa Francisco, hein? Justamente. A gente fala de quedas, não é à toa que é uma das grandes síndromes geriátricas, porque ele tem um alto impacto na funcionalidade do paciente idoso. Ele pode causar um problema na independência dele, na autonomia, aumentar o risco de morbimortalidade, gerar altos gastos, não só problemas para a família, para o paciente, mas também um gasto elevadíssimo para eles. Como é que a gente faz para poder ajudar os idosos nessa entrevista aqui? Eu quero que você nos dê várias orientações, porque eu, inclusive, tenho audiência muito grande, né, desse público. Eu encontro hoje em dia muitas pessoas que dizem assim: olha, Carlinha, meu avô te ama, minha avó te ama, minha mãe te ama, assiste sempre o seu programa, assiste sempre o Canal Saúde. O Canal Saúde é uma referência, mais de 15 anos aqui na TV Meio, e nesse formato de podcast eu tenho recebido também uma audiência muito grande, inclusive desse público, né, que fala que assiste o programa. Então, eu acho que hoje eu tenho um compromisso aí com vocês de ajudar vocês aí, famílias inteiras, porque Perfeito. Toda família tem um idoso em casa, né? Justamente. Como é que a gente faz para evitar essas quedas em casa? Quais as dicas que você traz para a gente? Pronto. Primeiro de tudo é não normalizar a queda, não achar que queda é algo comum para o idoso. Toda queda a gente tem que avaliar e investigar bem. Pode ser um evento sentinela, a pontinha do iceberg. A gente tem que saber qual foi o mecanismo daquela queda. Porque 1/3 das pessoas com 65 anos ou mais caem pelo menos uma vez ao ano. Dessas pessoas que caem, metade delas vão cair novamente nos anos seguintes. Se a gente falar de pessoas acima de 80 anos de idade, 50% delas podem cair. E aí, qual é o problema dessas quedas, né? Essas quedas podem levar a traumatismo crânioencefálico, fratura de fêmur, fratura de quadril, o que vai levar, consequentemente, a uma internação prolongada. O paciente idoso que já tem uma baixa reserva, pelo tempo prolongado, ele vai perder o pouquinho de músculo que ele tem e ele vai se tornar um idoso mais fragilizado. Além disso, não sei se você já ouviu falar da pitofobia, medo de queda, tá? Tem uma síndrome chamada síndrome pós-queda. Geralmente você conhece alguém que já apresentou isso. Um idoso que caiu e teve ou não algum problema de saúde grave. Mas aquela queda gerou para ele um medo de cair, a pitofobia. Esse medo de cair faz com que ele diminua a mobilidade dele. Como diminui a mobilidade dele, o que acontece? Ele perde força muscular, perde massa muscular, consequentemente diminui o equilíbrio, ele tem maior risco de cair. E aí piora o medo. Então, ele se isola. Então, outra consequência dessas quedas, ansiedade, depressão, fica triste por não fazer as atividades que fazia anteriormente. Tá? Então, é por isso que é importante a gente abordar de forma ativa. A importância do clínico geral e do geriatra em uma consulta. Porque muitas vezes a gente pergunta, caiu? Ah, caí, mas foi besteira. Não, a gente tem que saber o mecanismo dessa queda. E até para prevenir. Essa questão do evitar a queda dentro de casa, por exemplo, as famílias, né, precisam entender que existe ali toda uma recomendação. Isso. Né? Banheiros devem ser bem sinalizados, né? Então, assim, tem que ser tudo muito bem planejado dentro de casa para evitar que esse idoso caia. Isso. Porque muitas vezes a gente vê, por exemplo,
dentro de casa você tem ali um banheiro, e aí o banheiro não tem nada que faça aquele idoso ali segurar para poder não cair, o tapete. Então, assim, são muitas coisas que poderiam ser evitadas. Justamente. Então, é preciso que as famílias cuidem dos idosos. Eles cuidaram da gente a vida inteira. Então, eles chegaram nessa fase da vida, a gente tem que se preocupar com isso. Com toda certeza. A gente tem que identificar as causas. Tem as intrínsecas, que são aquela própria do indivíduo, e tem as extrínsecas, que são aquelas ambientais, que a gente fala da casa, por exemplo. Então, algumas medidas simples podem auxiliar. Tem até, conversei recentemente com uma paciente que fez um projeto arquitetônico e a escada dela não tem o apoio, o suporte. A minha escada não tem o apoio, Lu. Pronto. É comum, hoje em dia é comum isso. Eu acho super bonito, né? E as minhas arquitetas disseram, Carla, não coloca o corrimão. E aí todas as pessoas que chegam lá na minha casa, ou alguma amiga que chega lá em casa, ou que tem uma criança, diz assim, minha gente, essa escada aqui, Carla, e o perigo que é. E aí eu também já estou pensando, né? Daqui a pouco eu já estou precisando do corrimão, porque de fato é perigoso. A gente acha lindo. É lindo, mas é perigoso. É perigoso. Quando você pega pessoas idosas, aí já tem que começar a fazer algumas alterações estruturais. Por exemplo, o corrimão, tem que ter um suporte. No banheiro também tem que ter uma barra de apoio, se for aquele idoso com menor mobilidade. Então, uma barra de apoio tanto na parte onde vai tomar banho, como próximo ao vaso sanitário. Tapetes que tem a ponta solta, tem que evitar, porque senão ele tropeça naquelas pontas soltas. Né? O ambiente tem que estar muito bem iluminado, bem sinalizado. De madrugada, é uma coisa também que a gente observa muito. O paciente, não quero gastar energia, mas deixe uma luz para iluminar bem o caminho, porque é nesse trajeto, geralmente é no trajeto da cama até o banheiro, e no banheiro que ocorrem as quedas. Eu já falei lá em casa que quando eu tiver idosa, eu quero um pinico do meu lado. Se conseguir fazer... Gente, o pinico é algo assim que eu acho maravilhoso, viu? Facilita. O pinico facilita muito. Muito. Por quê? Porque a ida do idoso até o banheiro, até chegar lá, esse percurso, está o quarto escuro, é muito perigoso. Primeiro porque ele já acorda assim atordoado. E não precisa só ser idoso para isso não, viu, gente? Eu digo bem que uma coisa para vocês. Eu, particularmente, acordo, acho que 2 vezes para fazer xixi. E é natural isso acontecer. E eu já fico pensando, eu vou comprar um pinico aqui para mim. Por quê? Porque eu acho que o pinico é uma ótima alternativa. Estou falando aqui porque eu sou uma pessoa que tenho 50 anos e que estou caminhando aí, se Deus quiser. Quanto mais eu envelheço, mais eu me amo, porque eu acho que é um dos maiores dons que Deus deu para a gente, foi a gente poder chegar, né, a melhor idade, a gente ser idoso é muito bom. Eu fico imaginando por que as pessoas elas têm tanto preconceito com a idade, né? Porque aí tem a questão do etarismo e você deve conviver com isso diariamente no teu consultório, né? Como as pessoas têm preconceitos em relação à questão da idade. Sim. E eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Pelo contrário, eu já digo lá em casa assim, eu já estou até pensando em comprar um pinico para eu colocar, porque esse negócio de estar levantando para ir lá no banheiro demora muito. Sim. A população está envelhecendo no mundo todo. No mundo todo. Né? Não é só aqui no Brasil, no Piauí. Só que a gente tem um problema. Nossa cultura, o local onde a gente vive, não investe no envelhecimento. Não investe. Sendo que a população está envelhecendo. Então, a gente tem que começar a investir nisso, pensando no nosso futuro. Tá? Então, a gente tem que começar a tirar alguns preconceitos, entendendo que a idade é só doença, é só dor, vou perder meus entes queridos. Não, você tem que ter uma outra visão, essa visão que você tem. Envelhecer é bom, é belo. Agora, depende de como você vai envelhecer. Você tem 2 caminhos. A ciência está evoluindo para um jeito onde a população vai chegar ali aos 100 anos fácil. Sim. A questão quer passar os últimos 20 anos, aquele idoso frágil, numa caminha, deitado, cheio de feridas, ou quer ser aquele idoso robusto, que vai chegar aos 100 anos, todo mundo fala, meu Deus, parece que tem 80 anos. Na minha academia tinha um senhor de 81 anos que era mais forte, carregava mais peso do que eu. E hoje a gente está vendo aí a questão do envelhecimento, as pessoas estão envelhecendo, mas estão ficando cada vez mais jovens. Mais jovens, porque a ciência está evoluindo. Está evoluindo, né? né? Tenho várias doenças. Veja, como está evoluindo, então é normal que o diagnóstico, os exames vão ficar mais sensíveis, então doenças crônicas vão ser mais diagnosticadas. Mas, ao mesmo tempo, vão ter mais tratamentos para essas doenças. Tá entendendo? E isso vai fazer com que o indivíduo envelheça
com saúde, com qualidade de vida, que é o principal objetivo do geriatra. Não é que viva para sempre, não. Mas é que o período que tiver de vida, seja vida ativa, com autonomia, com independência. Inclusive, não é preciso estar acima de 65 anos para ir ao geriatra, tá, gente? Eu vou para geriatra desde os 40 anos. Eu quero mandar um beijo para a doutora Glenda. Sim, maravilhosa. Maravilhosa, que você faz parte da equipe, trabalha junto com ela. A doutora Glenda é minha geriatra da vida, maravilhosa. Eu vou desde que eu tinha 40. Perfeito. Por quê? Porque quem quer envelhecer bem, quem quer envelhecer com saúde, já deve começar a ir para a geriatra já bem mais cedo, porque aí Justamente. você vai ter um acompanhamento, né, doutor Lucas? Não é bacana? Eu não fui para o seu consultório, porque você nem informado ainda estava nessa época que eu tinha 40, então não tinha como. A formação do geriatra, antes da gente fazer a geriatria, a gente faz residência em clínica médica. Então, todo geriatra, obrigatoriamente, é um clínico geral. O plus da geriatria é que a gente ainda é especialista no processo de envelhecimento. Então, quanto antes, eu tenho um paciente de 30 anos, 40 anos, a gente acompanha o processo de envelhecimento, a gente sabe a característica, quais são os melhores medicamentos, a gente sabe também que está tendo um boom na quantidade de especialistas, às vezes não está tendo uma formação tão boa, então o paciente chega para a gente com medicamentos inapropriados para a terceira idade, que é outro problema que leva à queda, por exemplo, psicotrópicos. Hoje em dia, qualquer paciente que está com alguma queixa de humor já colocam medicamentos antidepressivos, medicamentos para dormir, às vezes não é necessário, ou é necessário, mas colocam um medicamento inadequado e aí aumenta a chance de cair, entendeu? Então, assim, o bom de você acompanhar com um geriatra e antes dos 65 é que você vai chegar já na aos velhice 65, na velhice, bem. Então, você vai fazer acompanhamento de rotina, de check-up, não aquele para tratar a doença crônica que está descompensada. Eu sempre falo aqui, doutor Lucas, que saúde é prevenção. Isso. Então, a gente precisa ter essa consciência. As pessoas falam do papel do geriatra, muitas vezes pensam assim, que o geriatra é o médico do idoso, e aí você já se coloca naquela posição de chegar até a terceira idade, a melhor idade, enfim. Mas não é necessariamente você precisar chegar até lá para você procurar um geriatra. E quando eu falo para vocês que eu vou à doutora Glenda desde que eu tinha 40 anos, é porque, de fato, é importante você entender que o geriatra ele faz esse papel aí de poder aconselhamento, de poder te ajudar. Por exemplo, eu tenho labirintite. Durante minha vida inteira eu sofri com a labirintite. Eu tenho muito medo de chegar aí aos meus, se Deus quiser, porque eu já fico me preparando para o futuro. A gente tem que se preparar para o futuro. Não sabe o que vai acontecer, porque a vida pertence a Deus, é só Ele que sabe. Mas se eu chegar lá, eu estou me preparando para isso. Então, eu fico pensando, nossa, como é que você, quando eu estiver idosa com labirintite? E aí, eu também, às vezes, fico me perguntando, será que quando eu estiver lá na melhor idade da minha vida, na melhor fase, eu vou ter aí algum problema que eu tenho muito essa questão do esquecimento e aí a gente fica com muito medo, eu tenho muito medo de ter Alzheimer. Sim. E aí se você já começa, inclusive, mais jovem a identificar esses possíveis sinais, porque às vezes já está ali dando um sinalzinho, né, doutor Lucas? Aí você já vai trabalhando para que isso não aconteça. Não é que vai evitar, mas se você puder prevenir, é bem melhor, né? Sim, sim. E os estudos aí já estão mostrando para a gente os fatores, o que a gente pode fazer para mudar isso. Então, se você tem uma alteração de memória, você tem histórico familiar, lógico, tem um componente genético, mas geralmente o componente genético, ele não passa de mais de 20%, de culpa. O resto todo é você. É você ter uma qualidade de vida boa, realizar atividade física, é você estimular o cérebro. O cérebro é igual ao músculo. Se você vai para a academia, estimula o músculo, ele cresce. Se você para, diminui. O cérebro, se você não está estimulando, ele começa a ter alguns defeitos, alguns probleminhas. E aí acelera o processo, né, e já começa a virar um processo de senilidade, não é senescência, né, que já vira algo patológico. Sim. Então, assim, é importante você entender isso, o que é normal do envelhecimento, o que é que não é normal do envelhecimento, e já ir se preparando. Inclusive, um estudo realizado por médicos da Universidade de São Paulo com 153 idosos revelou que modificações sutis em um teste de equilíbrio comum podem prever quedas nos próximos 6 meses com 72,5% de acerto. Isso mesmo.
Tem um instrumento na nossa avaliação geriátrica chamado avaliação geriátrica ampla. A gente vê todos os domínios do idoso. Aí, entre eles, a gente vê o equilíbrio marcha e queda. Pergunta ativamente, teve queda, como é que foi? A gente vê a parte do equilíbrio da marcha, vê como é que está a composição corporal de músculo, vê se tem força. Às vezes o paciente tem volume, mas não tem a força. A gente vê a cognição do paciente, a gente avalia se o paciente tem um sinal de parkinsonismo, rigidez, tremor, bradicinesia, se ele tem hipotensão postural, se ele tem alguma doença cardiovascular descompensada, se ele usa algum medicamento ali inapropriado para a terceira idade. Realizando esses exames, um teste de levantar e sentar da cadeira, ficando em pé em posição ortostática, um pé ao lado do outro, em posição tandem, semitandem, a gente calcula e consegue fazer uma predição do risco de queda. E a partir daí, a gente consegue ir atrás dos fatores de risco, criar uma estratégia. Criando essa estratégia, a gente vai prevenir quedas. Se teve, é prevenir novas. Se não, mas tem risco de queda porque o exame veio alterado, a gente já entra logo com as modificações necessárias para evitar uma queda. Inclusive, muitos idosos vão a óbito não por doenças pré-existentes, mas por causa de queda. Por exemplo, recentemente teve o cantor Agnaldo Raiol, 86 anos, uma carreira marcante na música e no cinema. Ele faleceu devido a um traumatismo craniano após uma queda na sua residência em São Paulo. Isso. A principal causa de morte externa no idoso são quedas. Infelizmente. 95% das fraturas de quadril são causadas por quedas. Né? Então, é por isso que é algo que é uma síndrome, é uma das grandes síndromes geriátricas. É por isso que a gente combate com todas as nossas armas possíveis, porque é algo que pode... O idoso é funcional até uma queda, depois de uma queda ele pode fragilizar e não ter mais aquela vida com autonomia, independência e qualidade de vida. A gente quer evitar isso, a gente quer que ele fique bem. Né? Então, por isso que é importante tudo isso que eu falei. Inclusive, tem aqui também a última edição do Estúdio Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, financiado pelo Ministério da Saúde, revelou que no Brasil a prevalência de quedas na população idosa residente em áreas urbanas foi de 25%. A ELSE Brasil, realizada entre 2019 e 2021, também mostrou que os fatores associados à ocorrência de quedas são multidimensionais, destacando sexo feminino, que apresenta maior prevalência, faixa etária igual ou superior a 75 anos, medo de cair devido às más condições das vias públicas, medo de atravessar a rua, artrite ou reumatismo, diabetes e depressão. Justamente. Esses aí já entram como você falou, a idade, sexo feminino, acima de 75 anos, entram nos fatores intrínsecos. É um paciente etilista crônico, é um paciente que utiliza esses medicamentos inapropriados. Aí, junto com isso, tem o que mais? O extrínseco ambiental. A gente não tem uma rua, um bairro, na maioria dos bairros não são planejados para os idosos. Então, imagina nessa época de chuva. A gente fica desesperado. Cuidado, pelo amor de Deus, cuidado com os pisos que são lisos. Você pode escorregar, os calçados que não têm a parte traseira para estar segurando, ou então pessoas que usam calçados maiores do que a sua pontuação, ou então aqueles que têm necessidade de usar um dispositivo de assistência para deambular, mas não utilizam. Não, e a queda, na verdade, ela é perigosa em qualquer faixa etária, mas a gente está chamando a atenção aqui hoje dos idosos, porque a gente está trazendo um geriatra aqui para o nosso programa, mas eu quero chamar a atenção de uma forma geral, tá? Porque as quedas, realmente, elas podem trazer vários impactos negativos, não só para os idosos, mas nos idosos, infelizmente, é uma das causas mais comuns, inclusive, do idoso vir a óbito por consequência de uma queda. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Recentemente, doutor Lucas, aqui na TV Meio, o apresentador Silas Freire, ele pegou uma queda. Eu vi. Gente, eu jurava que aquilo ali tinha acontecido. Eu pensei que era uma armação ali do Chupetinho com ele para fazer um vídeo da rede social. Eu juro para você, doutor Lucas, eu imaginei assim, esse vídeo aí foi para viralizar e tal. Mas aí eu chego um belo dia aqui e tá o Silas. Eu digo, Silas, e aquela queda ali não foi... Carla, não, foi uma queda real. Eu digo, Silas, foi mesmo, e como é que você tá? Ele, estou me tratando, mas olha... Aquela queda ali, ela foi
providencial na minha vida. Eu digo, como assim, Silas? Por causa da queda, eu tive que ir ao médico e tive que buscar, né, as alternativas, porque veio a dor. E ali eu descobri que a minha massa magra estava tão baixa que eu não estava, eu estava com outro problema que eu só consegui identificar porque eu levei aquela queda. Então, o chupetinha, ao primeiro momento, achando que deu uma queda no meu amigo Silas Freire, na verdade, o chupetinha salvou a vida do Silas Freire. Isso é para você ver a importância da prevenção, de você ir antes de acontecer uma queda. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Mas veja bem, o corpo da gente é como uma máquina. Vários componentes ali que estão atuando em conjunto a todo momento para manter o equilíbrio corporal. Quando você tem alteração em algum desses componentes, você pode ter um maior risco de cair. O envelhecimento já traz algumas doenças crônicas que podem descompensar alguma dessas partes, tá? Quando a gente fala em mulheres que, em relação a homens, tem maior risco de desenvolver osteoporose. Osteoporose, verdade. Né, por causa da questão hormonal. Então, imagina se o Silas tivesse uma osteoporose. Uma queda da própria altura dessa, eu não sei se ele tem ou não, mas uma queda da própria altura dessa poderia levar a uma fratura. Então, o paciente que já tem baixa massa magra, internado ali por vários dias no hospital para tratar uma fratura, você imagina, ia perder mais. Então, o processo de reabilitação seria muito pior. Então, da mesma forma que, se você perguntar, mas qual é a causa de uma queda? Dificilmente no idoso vai ter uma única causa da queda, é multifatorial. É multifatorial. E o tratamento também, ele é com equipe multi, não existe um remédio mágico, olha, tome aqui esse remédio e você não vai mais cair, não. Infelizmente não é assim. E demanda tempo, demanda comprometimento do paciente, dos seus cuidadores, dos seus familiares. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Depende de caso, mas geralmente vai precisar de uma alimentação saudável com ingesta adequada de proteínas e nutrientes, porque senão como é que você vai ganhar músculo? Vai precisar fazer atividade física, mas imagina, um paciente que nunca foi fazer atividade física, começa de uma hora para outra a fazer academia, ele vai ter lesão. Vai ter lesão. Então, antes ele tem que ir para um fisioterapeuta para fazer um trabalho de resistência muscular, ganho de massa magra, de equilíbrio. Então, ele vai precisar de nutricionista, fisioterapeuta, aí precisa do educador físico. Se o paciente é um paciente que tem medo de cair, vai precisar de uma terapia cognitivo-comportamental, um psicólogo. Acompanhamento com o médico também, vai precisar avaliar toda essa composição corporal do indivíduo. Alguns medicamentos podem auxiliar, tá? E assim, alguns pacientes não gostam quando a gente fala que precisa disso tudo, mas precisa. Precisa. Atividade física não só diminui o risco de queda, mas também o que acontece? Melhora a conexão com outras pessoas. A parte social é importante para o envelhecimento. Diminui doenças crônicas. Tem uma melhora, o paciente tem menos doenças psiquiátricas. E aí o que acontece? Qual é o ponto positivo? Melhor autonomia, melhor independência, tem qualidade de vida e vai viver melhor. E às vezes fica parecendo até aquela coisa assim chata. Eu aqui no Canal Saúde, todos os profissionais que eu trago aqui, a maioria deles sempre fala isso. Prática de atividade física, alimentação saudável é fundamental. Pode ser repetitivo? Pode, mas eu quero que seja repetitivo mesmo, porque tudo aquilo que se repete vai chegar uma hora que você vai dizer, não aguento mais ouvir a Carla Berger, junto com os seus convidados na área da saúde, dizer que eu tenho que fazer atividade física. E a atividade física, gente, é importante que se diga, não é uma simples modalidade. Por exemplo, doutor Lucas, eu sou apaixonada por caminhada. Faço caminhada diariamente, acordo 5 horas da manhã, vou fazer ali a minha caminhada. Foi um treino? Não foi. A caminhada não é um treino. A gente tem que realmente, a gente precisa de força. Então, você só consegue se você for ali para a academia mesmo, para você ter aquele tratamento mesmo que é para você, até onde você vai. Por isso que a gente fala de uma equipe multiprofissional, é porque você não vai treinar de qualquer jeito. Você precisa ter aí a avaliação do médico para que ele possa te liberar, para ali você ter uma equipe multiprofissional para cuidar de você, porque se você também for fazer uma atividade física numa academia e você não souber nem mexer nos equipamentos, você vai estar correndo um sério risco de ter um problema maior ainda. Justamente. E às vezes as pessoas pensam que eu tenho dor crônica, eu não posso fazer atividade física. Pelo contrário, é que você tem que fazer atividade física.
Aí que você tem que realizar atividade física. Eu tenho doença cardíaca, uma insuficiência a própria depressão, cardíaca, né? a depressão, mas está compensado, você está tratando direitinho, então faça atividade física. Porque se você for observar em qualquer estudo, os maiores benefícios, que comprovam mesmo, é atividade física e uma alimentação adequada. E no primeiro momento pode ser algo muito difícil para você pela questão da dor, porque você está ali, teu corpo já está acostumado há anos e anos e anos sem você fazer atividade física. E no primeiro momento você está ali na academia, está se acabando, está dizendo que dói muito, não, o corpo dói no outro dia e você acaba desistindo, mas com o passar dos dias você vai se habituando, teu corpo vai ter, né, vai começar a se habituar e aquilo ali você vai ver que é algo que você está fazendo de uma forma que vai ser igual escovar os dentes todo dia. E é o que deve ser. Justamente. Tem um documentário chamado Blue Zones, Zonas Azuis. Eles pegam a população nos locais do mundo onde envelhece mais. Tem 7 locais, se eu não me engano, onde a população envelhece mais com qualidade de vida. E interessante que eles veem. Não é só uma modalidade esportiva, é manter-se em movimento. E você pode fazer uma modalidade esportiva e aliar ali a academia. Por exemplo, Justo. Eu amo caminhar. Então, eu caminho todo dia. Eu vou para a academia todo dia? Não, mas eu vou ali pelo menos 4, 5 vezes por semana, meia horinha. Então, é você fazer ali... Mesclar as atividades. Tem atividade que melhora a musculatura, tem umas que melhoram... Eu faço pilates também, amo. Maravilha. Pilates é bom para o músculo. Se a gente pensar no osso, na estrutura óssea, é bom atividades que utilizam a gravidade. Então, caminhada, corrida, é bom para os ossos. Quando a gente fala de hidroginástica, maravilhoso para o músculo, para a flexibilidade. Mas já não é tão bom para os ossos, porque não tem a gravidade. Então, tem que mesclar as atividades. Então, bom para o osso é... academia. Academia, caminhada, corrida, dança. Dança. Agora não vai dançar, não vai correr se você não está preparado. Você tem que fortalecer a musculatura. Fortalecendo a musculatura, vá dançar, aproveite. Ah, pois ainda bem que eu danço muito, viu? Porque eu já estou fortalecendo a musculatura aqui, porque a idade está chegando, né, minha gente? Cada ano que passa, ela vai chegando e mais eu vou amando, e mais eu vou dançando, e mais vou sendo feliz, porque a vida também é isso. A gente precisa ser feliz, a gente precisa encarar a vida da melhor forma possível, porque senão você vai enlouquecer. Se você ficar pensando na idade e achando que você está envelhecendo e que você não vai mais servir para nada, você vai enlouquecer. Porque você tem que pensar na idade igual eu penso. Idades são números. Quanto mais o tempo passa, mais eu me acho linda, maravilhosa, bela, perfeita. E não importa se as rugas vêm, não importa se vai caindo tudo, você vai lá e dá um jeitinho, né? Tem aí as harmonizações da vida. O importante é que você se sinta bem. Justamente. Né? Porque... não é atestado de doença você envelhecer, não. Parem com essa mania de achar que está envelhecendo e que não vai servir mais para nada. Justamente. Como a gente falou, não normalizem e não associem envelhecer com estar isolado socialmente, com sentir dores crônicas. Isso, apesar de ser comum, não é normal, não deve ser normalizado. Sentiu, já leve para algum médico, um clínico geral, um geriatra de preferência, para ser avaliado. Como a gente conversou, o melhor tratamento é a prevenção. Então, não espere adoecer, ter algum problema para buscar um clínico geral para fazer acompanhamento. Né? Tem aquele médico para chamar de seu, que vai fazer a gerência do seu cuidado. Se precisar para um ortopedista, para um cardiologista, para um neurologista, o clínico geral, o geriatra, a gente consegue fazer toda essa gerência. Então, é importante isso, você ter essa ideia e essa noção. É isso. Ter um médico para chamar de seu. Justamente. Ter um geriatra para cuidar de si. Justamente. Obrigada, doutor Eu que agradeço Lucas. mais uma vez. Eu fico muito feliz em estar com vocês. Leve um abraço muito especial para sua mãe, que eu tenho um carinho grande por ela. E para os Muito seus obrigado, irmãos também, cara. para seu pai, para sua família inteira. Te agradeço. A gente também tem um carinho enorme por vocês. Viu? Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi tão gostoso, né, a gente poder falar aqui sobre a profissão, a geriatria, uma profissão tão importante dentro da medicina, e também sobre os cuidados que nós devemos ter com os nossos idosos. Até o nosso próximo episódio.